Thaís, o nosso próximo convidado, você quer apresentar ele? Porque ele é seu amigo. Ai, Porque, ó, eu vou dar... tô vendo o problema me encarando. Não, eu vou dar um spoiler aqui, ó. Ele, o nosso próximo palestrante, ele foi fundamental no desenvolvimento do Reclame Aqui. Cara, isso pra mim hoje é meio perigoso, Reclame Aqui. Utilizo? O pessoal do Reclame Aqui, se mandar pra mim hoje, eu tô bem mal. Minha avaliação não tá boa Nunca hoje. mais. E ele também, Thaís, seu amigo, sabia que ele era líder de equipe da WhatsApp? Sim, como sabia? Famoso, né? Conduziu a empresa até a venda por um valor impressionante. Sabia também? Você nem saberia como chamar ele. Ele também é cofundador do meusucesso.com, uma plataforma que transformou o aprendizado empresarial no Brasil. Atualmente, ele é o fundador da Redrive. Ele continua a inovar, desenvolvendo soluções de inteligência artificial, automações e ferramentas para fortalecer negócios em todo o país. Você pode chamar o seu amigo com uma salva de palmas. Receba! Com uma salva de palmas, novamente, receba Daniel Reginato, meu grande amigo. Excelente tarde, EAD. Daniel, eu tentei preparar, a Thaís tentou, mas é isso que tem mesmo, viu? Você me perdoa, o pessoal tá menos energia do que a gente esperava, tá? Show. Eu trouxe o fã-clube hoje. Excelente tarde, EAD Summit. Nós vamos falar sobre um tema aqui que ajudou muito a minha carreira, ajudou muito a minha vida, e eu gostaria de colaborar aqui com vocês, trazendo as bases de por que isso mudou a minha vida, mudou a minha carreira, como que isso alavancou o meu negócio. Para eu contar um pouquinho mais disso, eu preciso explicar para vocês como que isso começou. Durante 10 anos, eu fui executivo da WhatsApp, atuei basicamente na construção de novos produtos e na parte de inovação. E eu, meio maluco, eu resolvi empreender também na área de ensino à distância, na área de ensino, e eu tive franquias da rede WhatsApp também, em Curitiba. E durante bastante tempo, as minhas franquias, elas cresciam e elas vinham crescendo. Basicamente, minha primeira franquia foi em 2010, e até 2015 o meu negócio prosperou bastante. De 2015 para frente, ano após ano, ficou mais difícil vender. E eu não entendi o que estava rolando no meu negócio, porque a WhatsApp ela era cada vez mais conhecida, eu estava dentro da franqueadora, eu via todos os números, eu conseguia entender o que estava rolando lá de crescimento. O Flávio Augusto ele era cada vez mais conhecido, geração de valor. A gente já tinha feito o meusucesso.com, o meusucesso.com também estava voando. E as minhas escolas em Curitiba, eu estava em Curitiba, estava no Batel, estava com tudo certo, uma baita operação, e ainda assim o meu negócio não prosperava. Em 2017 eu tive que tomar uma decisão, era ou eu continuo empreendendo, ou eu continuo na minha carreira executiva, ou eu cuido do meu negócio. E aí, em 2017 eu tomei a decisão, saí da WhatsApp e fui para a minha franquia. E aí eu comecei a testar tudo que se fala de marketing digital. Tudo que você vive hoje, quando você fala lançamento, aplicar landing page, e-mail marketing, tudo isso eu apliquei no meu negócio. E aí, quanto mais coisa eu aplicava no meu negócio, menos dava certo. Comecei a achar que eu era o problema da história. Falei, cara, tem alguma coisa errada. Eu comecei a tentar resolver o meu crescimento das minhas escolas pelo time comercial. Então, quando a gente vai falar de vertente de crescimento, né, a gente sempre vai olhar para as duas vertentes, cancelamento e vendas, e eu falei, cara, deixa eu resolver as minhas vendas, deixa eu tentar montar um time comercial. E a gente não estava conseguindo fazer com que o time comercial também performasse. E aí, quando a gente olha hoje, é mais claro para mim o que aconteceu e a gente vai entender isso aqui. No meu time comercial, eu tinha bastante dificuldade para formar, e tinham vários fatores ali que estavam acontecendo que faziam com que isso não funcionasse, que a formação não funcionasse mais para vender o meu produto. Eu vendia um produto que é inglês para adultos, um produto que absolutamente ninguém quer fazer. Você falar de inglês numa ligação, no WhatsApp, em qualquer lugar, o cliente vai parar de falar com a gente. E aí, no final de 2019, a gente encontrou um caminho que ele era diferente. Era um caminho que ninguém estava falando sobre aquilo, ninguém estava fazendo aquilo, e ele era segmentar público no Instagram e falar com as pessoas diretamente no WhatsApp. E aí a gente começou a voltar a performar, como a gente só performava talvez lá em 2012, quando a WhatsApp tinha TV, Globo e Rodrigo Santoro trabalhando. E aí, quando eu achei que eu ia ficar rico, veio a pandemia aí,
quebrou meu negócio. A gente fechou as escolas, a gente passou um tempo com as escolas fechadas, e aí quando eu entendi que a franqueadora, né, que as escolas não iam voltar por causa da pandemia, eu falei, cara, eu vou começar um negócio novo. Esse produto que eu já consegui fazer para vender em inglês, se eu aplicar ele em outros segmentos, isso vai dar certo. E mais do que isso, eu vou usar o próprio produto para vender ele mesmo. Então, se ele for para dar certo, essa estratégia ela vai funcionar para isso também. E aí eu comecei a Redrive num cenário bem legal, né? Pandemia, tinha perdido mais de R$1 milhão, tinha que começar um negócio novo. Obviamente estava sem dinheiro, tinha largado minha carreira executiva, tinha alguns contratos na área de tecnologia, todos foram encerrados. Eu falei, cara, mas a gente tem um produto validado. Vamos pegar esse produto e vamos aplicar ele mesmo para fazer essas vendas. E aí isso aqui foi o que a gente fez, usando uma única mensagem de WhatsApp, uma única estratégia e um único processo, que a gente vai ver aqui como que isso foi feito. A gente saiu do zero, em apenas 26 meses, a gente já estava presente com vendas em 15 países diferentes e com mais de 2.000 clientes ativos. Esse aqui é o poder do marketing de conversa. É o poder da gente conseguir falar de forma estruturada, de uma forma inteligente, com os nossos clientes diretamente, sem nenhum outro marketing, sem marketing digital, sem qualquer outro artifício. A gente fez isso aqui só mandando mensagem no WhatsApp, uma única mensagem escalada para mais vezes. Mas o que está acontecendo no mundo? Isso é algo, um fenômeno Redrive? Não, isso é um fenômeno de um movimento que está acontecendo no mundo. Vendas por conversa, lá em 2021, 41 bilhões de dólares eram transacionados no mundo a partir de vendas por conversa. Previsão que para o ano que vem já sejam 290 bilhões de dólares transacionados nesse formato. Além disso, quando a gente olha para o mercado de automação, o mercado de automação também vive uma exponencialização quando a gente olha para esse cenário. Isso aqui é cenário de Brasil. O ano passado foram feitos aí, esses números aqui reúnem só 64 principais empresas que fazem robôs no Brasil. Tá? Esse número é mais de 2 milhões de robôs e de automações foram criados e construídas o ano passado no Brasil. Então esse número está muito abaixo do que ele é na realidade. Além disso, a gente vive um outro fenômeno que vocês já estão vendo, que é o fenômeno da inteligência artificial generativa, principalmente. Em 2019, quando eu comecei a Redrive, eu já tinha visto um robô fazendo um sistema inteiro sozinho. E eu cresci ouvindo, eu comecei a programar com 12 anos, eu cresci ouvindo que a minha profissão era a profissão do futuro. Quando eu entendi que a profissão do futuro ela ia acabar, e a previsão do Google é que os programadores deixem de existir nos próximos 5 anos, eu entendi que nós íamos passar por uma revolução tão grande que ninguém, absolutamente ninguém, em nenhum setor estava preparado para aquilo. Esse é o mundo que a gente já está vivendo. O que está acontecendo? A gente está surfando a sexta onda. O que é a sexta onda? É a sexta grande onda de inovação da humanidade. A gente vem evoluindo e dando saltos evolutivos com cada grande inovação que acontece. A última grande revolução aconteceu com o software e com a entrada da internet. Só que a revolução que a gente já entrou, a onda que a gente já entrou, é a onda da inteligência artificial. E 3 grandes fatores ou 3 grandes vertentes fazem com que essa onda ela vá mudar a nossa humanidade como um todo. Automação, robótica e inteligência artificial. Essas 3 coisas combinadas, elas levam e permitem que a gente crie muito mais coisa do que já foi criada, e isso faz com que todas as nossas atividades, todas as nossas empresas vão precisar ser reinventadas. Só que o grande ponto disso tudo é que isso já está posto. A inteligência artificial já está aí, a IA generativa já está aí, as automações estão aí. Não é algo novo, não é algo que a gente vai precisar criar. É como se a gente voltasse no tempo, lá em 1998, quando a internet estava sendo criada, e a gente sabe tudo que dá para fazer com a internet e, pum, vamos montar o nosso negócio. Quem surfou essa onda lá atrás, Google, Amazon, né, as grandes marcas, as grandes empresas de hoje, foram as empresas que aproveitaram essa tecnologia, essas inovações que estavam aparecendo pelo mundo, para criar os seus produtos.
O que a gente tem feito com a Redrive é basicamente se posicionar e criar soluções para isso. Se tudo está aí, se o marketing, se a tecnologia está aí, como é que eu aproveito ela mais no meu negócio? E se as pessoas elas estão mudando os hábitos de consumo dela, como é que a gente aproveita isso para fazer mais vendas, para colocar mais alunos nos nossos polos? Marketing de conversa é uma abordagem que ela privilegia uma comunicação direta com o cliente. Então eu não preciso do marketing digital, eu não preciso de outras ferramentas. Por quê? Porque a gente já passou pela era da informação. A gente já passou pela era dos dados. A gente está na era da inteligência artificial e da automação. Então, com todos os dados que já existem no mercado, a gente consegue pegar esses dados e a gente consegue falar diretamente com o cliente de uma forma muito eficiente. E aí, quando eu mostrei aquele crescimento exponencial com a Redrive, a gente fez isso. A gente pegou dados disponíveis no mercado e foi falar diretamente com o cliente. Então, marketing de conversa, ou vendas a partir de conversa, você vai usar ou ver vários termos sobre isso, é basicamente uma abordagem onde a gente vai falar diretamente com o cliente com um conhecimento prévio já de alguma coisa que está acontecendo. Mas a gente tira várias camadas, ou seja, eu não preciso ficar bombardeando o meu cliente em vários lugares diferentes para eu fazer uma venda. Eu consigo ir diretamente no WhatsApp dele e perguntar o que ele precisa. E a gente faz isso primariamente a partir de ferramentas de conversa, como um chatbot ou um próprio WhatsApp, né, ou mesmo a partir das redes sociais. E vendas e marketing, vendas por conversa, marketing de conversa, é basicamente uma questão de evolução do que a tecnologia tem provido para a gente. As vendas lá atrás, elas eram feitas todas no cara a cara. Depois elas passaram a utilizar canais que foram sendo criados ao longo dos anos. Então, primeiro o telefone, na verdade, primeiro o jornal, né, depois revistas, depois telefone, depois os websites, as landing pages, depois aplicativos, e hoje as vendas elas estão dentro das mensagens. É para cá que o mundo está vindo. É uma evolução normal e natural de como a gente usa a tecnologia, a conveniência que a tecnologia nos provê para a gente realizar as nossas compras. Um grande ponto importante para todos vocês entenderem que marketing de conversa não é uma tendência passageira. Não é algo que está vindo por aí, não é algo que vai acontecer e vai sumir. É naturalmente as pessoas estão evoluindo para esse caminho. Um outro ponto relevante aqui, importante do marketing de conversa, diz respeito à jornada do cliente. A gente consegue usar isso em absolutamente toda a jornada. Eu consigo impactar e comunicar com o meu cliente em todas as etapas dele. Eu consigo falar com o cara antes dele ser meu cliente. Eu consigo falar quando ele é uma pré-venda. Eu consigo qualificar. Eu consigo vender. Eu consigo fazer um onboarding. Eu consigo fazer cobrança. Eu posso ir e botar isso e introduzir isso em absolutamente todas as etapas do meu negócio. Quando a gente olha para algumas coisas importantes aqui, 50% das pessoas que compram hoje online, elas não fazem isso a partir de um e-commerce, elas não fazem isso a partir de um aplicativo como o iFood. 50% das pessoas que compram hoje, elas já compram pelo WhatsApp, principalmente pelo WhatsApp. 50%. Ou seja, metade das vendas já migraram para cá. Quando a gente olha para um crescimento de um polo, por exemplo, de educação que utiliza isso com qualidade, esse polo ele vai crescer de 7% a 25% a mais do que aquele polo que não usa. Então, minimamente, como uma estratégia de crescimento, vale a pena você implantar isso. Quando a gente olha ainda para a taxa de conversão no chat commerce aqui, ou na venda por conversa, ela é de 10% a 20%, contra 1% a 2% de um e-commerce. Ou seja, eu consigo converter muito mais por conversa do que por qualquer outra estratégia. E quando a gente olha para hábitos, 71% das pessoas que compram pelo WhatsApp não compram por uma questão de preço. Elas compram porque é mais fácil, elas compram porque é mais cômodo.
Isso faz com que eu consiga construir estratégias e abordagens onde eu vou conduzir o cliente, levando comodidade para ele. Ponto importante, por que a gente tem que estar olhando para a prospecção e por que a gente tem que primarizar sempre o nosso modelo aqui de marketing e vendas. Na minha escola, quando eu larguei minha carreira executiva e fui para lá, a primeira coisa que eu tentei resolver foi o meu cancelamento. Eu já estava tentando montar a equipe comercial e não estava conseguindo performar, não estava conseguindo reproduzir o que a gente fazia, não estava conseguindo formar novos gerentes. E aí eu pensei, bom, eu faço 40 vendas por mês. Se eu diminuir o meu cancelamento pela metade, essas 40 clientes, né, que se sair só 20, né, eu tinha 400 e poucos alunos, eu perdia 400 clientes, 40 clientes por mês. Na prática, se você tem, por exemplo, um cancelamento de 8% no teu negócio, isso quer dizer que você perde toda a tua carteira de alunos todo ano. Eu tinha 6% de taxa de cancelamento. Só que como eu tinha um pouquinho mais de 400 alunos, dava 40 vendas e girava 36, 40 cancelamentos. Flutuava. Então o meu negócio ele entrou em estagnação. E um cancelamento de 8% é um cancelamento meio normal no mercado. Então a gente tem que estar com a nossa máquina de vendas sempre funcionando a plenos pulmões. Esse aqui é o cenário que todos vocês que têm polo de educação ou têm empresa, vocês viveram. Todos os negócios, quando a gente começa esse negócio, a gente começa no A. O que é o cenário do A? Na vida do empreendedor é a parte do inferno. É quando você tem que começar um negócio, você tem que montar todos os processos administrativos, tem que contratar as pessoas, tem que montar o teu marketing, tem que fazer tudo, basicamente. Só que todo cliente que você conquista no primeiro ano da tua operação é um cliente que vem e soma na tua carteira de cliente. Então, é normal você ter um polo, por exemplo, e em 6 meses o teu negócio está em break-even e tu acha que vai ficar rico. Porque você já conseguiu fluir, mas nesse primeiro ano de operação, o que você não tem na tua equação? Cancelamento. A partir do segundo ano da tua operação, você começa a ter entrada de cliente e você começa a ter saída de cliente. E aí, se você não implantou a tua máquina de vendas, o teu negócio fica estagnado. Eu vivi 5 anos aqui nesse cenário de B. E aí no cenário de B, qualquer coisa que tu for fazer é difícil, porque o orçamento é sempre curto. Alguém aqui entende que o negócio está estagnado? Quem de vocês aqui acha que não está crescendo o suficiente ou que vê que a carteira de clientes aí não está saindo do lugar? Todos vocês estão no cenário de C aqui? Sério? Vocês estão tudo ricos? Posso sair do palco então? Tem ninguém aqui estagnado? Todo negócio tende a ir para o B, tá? Absolutamente todo tipo de negócio, o polo de educação não é diferente. O que é o C? O C é quando a gente implementa uma máquina de vendas previsível. Então, quando eu implemento uma máquina de vendas previsível, eu consigo pular, de certa forma, essa etapa trash aqui da vida e eu consigo ir direto para um movimento de crescimento. E se você lembrar do gráfico que eu mostrei do que a gente fez com a Redrive, foi um movimento exponencial de crescimento, voltando com uma única mensagem de WhatsApp. Toda venda ela acontece a partir de um relacionamento. E todo relacionamento ele inicia como uma conversa. Então não importa muito o meio que a gente está utilizando. Se você entra numa loja de roupa, por exemplo, o que a vendedora vai falar com você? Olá, bom dia, boa tarde, né? O que você está buscando? O que ela está começando a construir? Um relacionamento. Ah, eu preciso de uma calça, está qualificando. Ah, vou te acompanhar até a calça. Então, toda a venda, ela sempre vai envolver relacionamento e todo relacionamento vai envolver uma conversa. Como é que a gente fez a Redrive, por exemplo, fluir a partir de uma única mensagem? Quando a gente olha para a máquina de vendas e quando a gente entende esse processo, fica mais claro. Processo de vendas é isso aqui. A gente tem uma primeira etapa, que é exatamente a etapa de conversa e relacionamento. É quando eu começo a me relacionar com o cliente, e depois dessa etapa que eu entendi quem é esse cliente, eu vou qualificar ele. Eu vou entender, esse cara precisa ou não precisa do meu negócio? Ah, ele precisa, ele tem um interesse, ele tem necessidade. Tá, então eu tenho um produto que atende ele e ele pode pagar. Vamos comprar. Fechamos a etapa aqui, fechamos o ciclo. Isso é um processo. Se eu consigo fazer uma venda com etapas aqui bem claras do que eu estou fazendo em cada etapa, eu consigo fazer 1000.
E se eu consigo fazer 1000, a máquina de vendas nada mais é do que eu pegar um processo vencedor, um processo que gere essa conversa, por exemplo, e eu vou fazer várias outras conversas acontecerem no mesmo formato. Então, todo o meu time de vendas manda a mesma mensagem do WhatsApp, recebe as mesmas respostas, conduz o cliente para uma demonstração e vai fazer um fechamento. Simples. Eu não preciso de muita coisa para fazer um processo e uma máquina de vendas inteligente para a gente bombar o nosso negócio. Existem duas grandes estratégias hoje no mercado, e a gente tem que entender que elas são só estratégias, que é a estratégia do inbound e a estratégia do outbound. E eu posso montar a minha máquina de vendas nos dois cenários. Eu posso montar uma máquina de vendas e se eu já faço, por exemplo, eu já sou bom em tráfego, eu vou conseguir atrair pessoas, e se eu consigo atrair pessoas, eu consigo converter essas pessoas em número do WhatsApp, e eu consigo nutrir elas, e eu também consigo qualificar e vender. Só que o nosso jogo, o jogo que a gente fez na Redrive foi no outbound, que o inbound é uma estratégia de persuasão, então eu preciso me posicionar bem nas redes sociais, eu preciso estar bem posicionado, as pessoas, eu tenho que ser encontrável, então eu tenho que sim ter meu site, eu tenho que fazer com que os motores de busca me encontrem e tudo mais, para eu conseguir ter um volume de gente entrando nesse meu funil. E no outbound é uma estratégia diferente, é uma estratégia de interromper o cliente. Então, o que a gente faz? A gente interrompe o cliente, mas a gente capta o contato antes. Então, eu vou interromper ele com qualidade. Eu não vou gerar mensagem que não gere valor para o meu cliente. A gente conecta direto com ele, entende o que ele precisa, qualifica, entende, não, olha, você precisa desse curso, eu tenho aqui tais e tais opções para você, e a gente vai jogar esse cara qualificado lá para o nosso fechamento. Então, a gente consegue, independente do nosso cenário de estratégia aqui, a gente consegue aplicar essas técnicas todas. A diferença desse processo de comunicação no inbound e no outbound é que no inbound o cliente ele tem uma dor, porque ele já está buscando por aquilo. A gente vai qualificar e vai entender se ele tem perfil ou não tem perfil para ser nosso cliente. E no outbound o cliente ele tem um perfil que a gente escolhe, e isso quer dizer que se você tem um curso, por exemplo, para médicos e para a área da saúde, você vai escolher pessoas da área da saúde e vai conversar com eles sobre a área da saúde. Se você tem pessoas e um curso de administração, você vai falar de administração para pessoas que têm interesse em administração. Então, a gente escolhe o perfil do com quem a gente vai falar, a gente vai passar por uma qualificação e vai entender quem dessas pessoas aqui tem a dor que a gente resolve. E para essa etapa de qualificação, especificamente, existem 3 grandes formatos que se trabalham. O primeiro grande formato é o marketing qualificando. Então, quando eu faço uma campanha, atraio a pessoa e a pessoa se cadastrou no meu site, beleza, eu qualifiquei essa pessoa pelo marketing, eu ainda posso fazer um trabalho a mais ainda de qualificação para entender e para jogar para o time de vendas aquele cara bem qualificado. Só que eu também posso qualificar pelo time de vendas. O time de vendas também qualifica. Então, eu posso descartar ou fazer vendas pelo time de vendas. E existe o melhor dos dois mundos, que é a qualificação por conversa. A qualificação por conversa é um marketing, por exemplo, gera o lead, e a gente vai acelerar o processo de vendas usando uma conversa para qualificar esse cara rapidamente. Então, no marketing conversacional, a gente não espera muito o cliente tomar uma decisão de compra. A gente vende para todo mundo e a gente vai buscar esse contato e a gente vai falar com esse cara. Então, como é que a gente faz isso de uma forma bem estruturadinha aqui para ter quase que um passo a passo? Então, a diferença aqui da estratégia do inbound é que no inbound o cliente ele sabe que ele tem uma dor e eu tenho que qualificar se ele tem perfil. No outbound, o cliente ele tem um perfil que a gente escolheu e a gente vai mandar uma mensagem para esse cara para entender se ele tem aquela dor que a gente está resolvendo. Depois eu posso até tentar contar aqui para vocês como é que a gente faz o da Redrive, tá? Mas basicamente é isso, eu vou entender daquele grupo de pessoas que eu estou falando, quem deles tem aquela dor que a gente resolve. Quando eu cumpro essa missão aqui, a minha etapa de prospecção praticamente está feita, e eu consigo fazer isso aqui com basicamente uma mensagem. Para quem que a gente precisa vender? Esse aqui é um estudo de Chet Holmes, e o estudo de Chet Holmes ele fala que 3% das pessoas com quem a gente vai falar para vender, ou que a gente vai expor o nosso negócio, daquele público, daquele tipo de cliente ideal que a gente está falando, apenas 3% está pronto para comprar o nosso produto ou o nosso serviço agora.
Só 3%. Outros 7% estão dispostos a ouvir sobre aquele assunto. Isso quer dizer que quando eu vou fazer campanhas de marketing, normalmente as pessoas que eu vou localizar são essas pessoas que estão dispostas a me ouvir ou que têm interesse naquele assunto. Só que isso aqui é só 10% do mercado. Existem outros 90% do mercado que não estão pensando em comprar o nosso produto, que não estão pensando em comprar o nosso serviço, mas que a gente pode comunicar com eles e a gente pode vender para eles. Boa parte das vendas que a gente faz com o Redrive hoje, por exemplo, é para clientes que nem sabiam que existia uma solução para eles. E aí, com marketing conversacional, o que a gente consegue fazer? A gente consegue conversar com 100% das pessoas daquele tipo de público que a gente está falando. E eu consigo vender, então, para esse tipo de pessoa que não necessariamente está buscando. Um outro fator muito importante de tudo que a gente está vivendo de transformação no mundo diz respeito à nossa janela de atenção. Não é, talvez, segredo aqui para mais ninguém que o grande ativo do marketing hoje é a atenção do cliente. Por que o ativo e a atenção do cliente é tão importante? Tem algumas estatísticas que falam que hoje a gente recebe em um dia, em apenas um dia, a gente recebe a quantidade de informação que os nossos antepassados, os nossos avós, recebiam durante a vida inteira deles. O que eles receberam de informação em uma vida, a gente recebe em um dia. Isso faz com que o nosso cérebro ele precise eliminar tudo que não serve. E a gente deleta 40% do que a gente viveu no dia. Quem de vocês aqui lembra o que almoçou na segunda-feira? Alguém lembra? Uma, duas. O que estava vestindo na sexta? Lembra? As pessoas que ergueram a mão, lembra o que estava vestindo na sexta-feira? Não lembra, né? Teu cérebro simplesmente deletou 40% do que você viveu. Por quê? Porque são rotinas automáticas e a gente não precisa armazenar isso. E aí, como a gente tem essa limitação, basicamente fisiológica mesmo, e a nossa atenção ela está muito fragmentada, e quando eu falo em atenção, a gente não está falando só de WhatsApp e Instagram. Quando você vai no mercado, por exemplo, você vai na fruteira do mercado, tem todas as frutas lá. Os nossos avós, os nossos antepassados tinham só a fruta da época. Quando você está no trânsito, você tem um monte de marca, e a gente se locomove muito mais do que os nossos antepassados. Isso faz com que a gente seja bombardeado de informação o tempo todo. Então, se a janela de atenção é um dos fatores críticos para eu conseguir falar com o meu cliente e para eu expor a minha marca e tudo mais, isso aqui é muito grave para a gente... aonde a gente vai botar o dinheiro tem que ser muito bem aplicado, senão a gente vai ficar expondo a nossa marca para pessoas que não estão nem aí para ela. Existem 3 grandes fatores que influenciam na janela de atenção do cliente. O primeiro grande fator é o ciclo de vida. Em que momento esse cara está em relação à jornada de compra dele. E aí a gente já tem aqui, claro, estudos que falam que, e quando a gente vai conversar com essas pessoas no WhatsApp, a gente vai perceber que as pessoas que estão em etapas de consideração e interesse, elas dão mais atenção para a gente. Ou seja, se eu monto uma estratégia para falar com pessoas baseado no interesse delas, eu consigo reter a atenção dessa pessoa. Então, principalmente, a gente vai falar com pessoas que têm interesse naquele curso que a gente vai vender. Então, se eu tenho um curso de administração, vou falar com pessoas que estão nesse segmento. Se eu tenho um outro curso de programação, por exemplo, eu vou falar com pessoas da área de programação. Ou seja, eu sempre vou montar minhas estratégias comunicativas baseadas no interesse do cliente. Um outro ponto importante, dentro do ciclo de vida, existe uma etapa que as pessoas dão menos atenção para a gente, que são as etapas do fundo do funil. As pessoas que acabaram de comprar um curso, elas vão dar menos conversa para a gente, elas vão dar menos trela para a gente, elas vão demonstrar menos interesse naquilo que a gente está falando e provavelmente ela nem responda, porque ela acabou de resolver aquele assunto. Então, eu conversar com o cara antes de eu ter que disputar ele com todo mundo no tapa, como a gente faz lá no tráfego, a gente já consegue falar com ele antes e conduzir essas etapas finais do funil com poucas mensagens. Outro ponto importante aqui, o segundo grande ponto que envolve a janela de atenção do cliente, diz respeito ao canal. Aquele canal que você frequenta mais, você tem uma chance maior de perceber a comunicação. E aí,
onde está efetivamente a atenção do nosso cliente? Onde que está essa atenção? Tá? Esses números aqui são números bem recentes. A atenção do nosso cliente, o cliente ele passa, todos nós, a gente passa mais de 2 horas por dia no WhatsApp. 2 horas. O brasileiro abre o WhatsApp 4 vezes por hora. Então, obviamente, onde que está a atenção dos nossos clientes? Primariamente, está no WhatsApp. Outro ponto é, a gente recebe muita comunicação pelo WhatsApp. E 100% não atende. Ano após ano, as pessoas foram atendendo cada vez menos. E como elas atendiam menos, todo o meu trabalho de formação comercial era muito mais difícil. Porque o cara já tinha dificuldade de aprender vendo um curso, que ninguém quer, e ainda ele tinha que ser muito resiliente, porque ele não conseguia falar com ninguém. E o cenário hoje é, eu ligo para a pessoa não me atende, mas eu mando uma mensagem de WhatsApp e ela me responde. 85% das pessoas, elas querem resolver os assuntos delas e elas querem chamar as empresas pelo WhatsApp. Não quer abrir um outro e-mail, um chamado, nada desse tipo. Fator aqui crucial para todo mundo. 99% dos celulares brasileiros têm o WhatsApp instalado. O que isso quer dizer para você? Isso quer dizer que absolutamente todo cliente que você precisa alcançar tem o WhatsApp. Nem todo mundo tem Instagram, nem todo mundo tem LinkedIn, nem todo mundo está lá no YouTube, mas absolutamente todo mundo tem WhatsApp. Quando a gente olha para hábitos de compra, 80% dos brasileiros já compraram alguma coisa pelo WhatsApp. Além disso, 66% já comprou produto e 66% já comprou serviço, pelo menos uma vez. Você provavelmente comprou e nem percebeu. Você marcou um pedreiro para ir na tua casa, você comprou uma roupa, você agendou um salão de beleza, você agendou uma barbearia, agendou um corte de cabelo. Provavelmente você está comprando e nem percebeu o que está comprando. Numa amostragem, cenário de Brasil aqui, de volumes de conversa, por onde que as conversas acontecem, 94% das conversas acontecem no WhatsApp. 3% das conversas acontecem naquele plugin de chat que tem no site que quase ninguém dá muita moral para ele. Mas ele é mais relevante para a conversa do que o teu próprio Instagram, o teu próprio Facebook. Ainda em relação ao canal, então, por que o canal WhatsApp, ou por que utilizar o canal para a nossa comunicação? Bom, 100% dos nossos clientes estão lá. Então, se 100% dos nossos clientes estão lá, eu já tenho todo mundo. Só que existe um outro fator extremamente importante. Quando a gente fala e faz uma postagem orgânica no Instagram, apenas 5% das pessoas que te seguem vão ver a tua postagem. E aí eu fazia as campanhas e rodava meu Instagram na escola e nada acontecia. Mandava WhatsApp para as pessoas respondiam. Eu vou falar com eles lá. Taxa de entrega de 100% quer dizer que se você tiver 1000 seguidores no Instagram e fizer uma postagem, 5% vê. Só que se você tiver o telefone dessas mesmas 1000 pessoas e você mandar mensagem, as 1000 vão receber. Então, o teu alcance comunicativo, além da atenção do cliente estar lá, ele é muito superior a qualquer outro canal. Então, é exatamente onde a gente deveria estar focando todo o nosso esforço e todo o nosso trabalho de comunicação e vendas para a gente se relacionar e fazer todo o nosso trabalho, ou rodar toda a nossa operação de negócio. No Brasil, a gente ainda parou de atender telefone, a gente não usa mais e-mail, a gente não se comunica por e-mail e a gente não usa SMS. Isso é diferente em outros países, mas esses fatores aqui são cruciais que tem um lado bom, que está todo mundo num único canal, mas, de certa forma, né, isso até prejudicial talvez lá no longo prazo.
O outro grande fator aqui que influencia para um sucesso em campanhas e um sucesso em comunicação e levar a nossa comunicação para o nosso cliente diz respeito ao conteúdo da mensagem. O que eu mais vejo é erro nessa etapa de conteúdo. Por quê? Porque as pessoas não são úteis nas mensagens. Se você deleta 40% do que você viveu no dia e eu mando para você uma mensagem que não fez sentido para você, que não foi útil para alguma coisa, o que você faz? Ignora, deleta ou arquiva. E se foi muito chato, bloqueia. Então eu preciso construir abordagens de comunicação úteis para o meu cliente. A gente precisa ser consistente, então quando a minha marca ela tem uma identidade comunicativa, lá no WhatsApp eu também tenho que representar essa identidade. Então eu tenho que ser consistente também na minha comunicação na hora que vai lá para a conversa. E a conversa ela vai ir para o WhatsApp. Não importa essa tua estratégia inbound, em algum momento, e aí quanto maior é o ticket inclusive do produto, mais o WhatsApp participa do processo comercial. O outro fator importante é a gente ser oportuno. Então, de acordo com o momento do cliente, eu vou mandar uma mensagem que faça sentido e que seja útil para ele, para aquele momento que o cliente está vivendo. Então, um cara do onboarding vai receber comunicações de onboarding, um cara de pré-vendas vai receber mensagens que têm a ver com pré-vendas. E não mensagens de spam, não mensagens, por exemplo, a gente já descobriu que toda vez que você manda imagem, vídeo, derruba a tua taxa de conversão. O que você tem que usar no WhatsApp? O que as pessoas usam? Texto e áudio. É o que funciona. Então, a gente precisa construir abordagens comunicativas eficientes aqui. Vou voltar. Para o meu cliente, a mulherada aí já viu minha estatística, mas vamos lá, vou fazer uma pesquisa aqui em tempo real e vamos ver se essa estratégia aqui funcionaria. Mulherada aí, pensem o seguinte. Vocês conhecem uma vendedora, vocês já compraram numa loja. E daí você recebe uma mensagem assim. Aí só troca o nome da pessoa aqui, da mulher, pelo seu nome, tá? Oi, Daiane, tudo bem contigo? Daiane, eu sei que você gosta de conforto e chegou uma calça jeans linda aqui na loja. Você quer que eu te mande as fotos? E aí, mulherada? Erga a mão aí, quem de vocês ia pedir a foto da calça? 83% das mulheres pedem a foto da calça. E aí o que eu faço aqui? Lembra que a gente tem um processo comercial rodando? Eu vou mandar foto para essas pessoas e vou mandar 4 fotos para essas mulheres. E aí eu vou descobrir, a primeira coisa que eu já descobri nesse processo é, as meninas aqui que ergueram a mão, eu já saquei que são as minhas oportunidades. Mandei 4 fotos para elas, por que tem tanta gente que me pede a foto da calça? Porque eu despertei curiosidade, um gatilho mental simples. Aí eu vou aplicar isso e eu vou pedir para essas pessoas assim, mandei as 4 fotos, eu vou perguntar para elas assim, qual dessas aqui que você gostou mais? O que eu descobri? O gosto, eu sei o que você gosta. Eu sei qual das calças que você gostou. Próxima etapa, comodidade. Você quer vir na loja ou quer que eu mande na tua casa para você provar? E aí, mulherada? Iam comprar a calça, a blusinha, o calçado, a cinta, não é? E se eu sei mais informações sobre você, se eu sei que você tem filho, eu vou mandar para você na sua casa a sua roupa e tudo mais, e todo o conjuntinho, e dos filhos também. Eu vou vender para caramba, não vou? Isso é marketing de conversa. Isso aqui é processo comercial aplicado em vendas, efetivamente, para a gente gerar resultado para o nosso negócio. Você não precisa ficar fazendo campanha o tempo todo. Você não precisa estar no Instagram o tempo todo. A Camila, que descobriu essa abordagem, que é uma cliente nossa de Curitiba, ela tem 1 milhão de seguidores no Instagram e ela tem só 38 mil contatos na Redrive. Ela faz muito mais venda na Redrive do que no 1 milhão de seguidores do Instagram. Pelo simples fato que ela consegue comunicar com o cliente de uma forma muito eficiente. Dá para aplicar isso para vender outras coisas? Claro. Isso aqui foi uma aplicação dessa mesma estratégia para vender evento. A gente precisava fazer um evento, vender um evento do Sebrae em Curitiba, e o Sebrae queria falar com pequenas empresas. O que a gente fez? Segmentou, cadastro nacional de empresas, dado público, está todas as empresas lá, escolhemos pequenas empresas e mandamos uma mensagem falando assim, olá, tudo bem? Meu nome é João aqui do Sebrae, eu tenho uma vaga reservada para a empresa Doce Vida, aqui, Educação Limitada, para o nosso evento sobre gestão e vendas. Você gostaria de participar e trocar experiência com a gente? O que acontecia?
Opa, eu quero. Tem uma marca aqui que eu reconheço. Descobri as oportunidades. Olha, certo, eu vou te mandar aqui o link do evento para você conhecer mais e fazer a tua inscrição. Depois de alguns dias, olha, você conseguiu acessar o link. Comunicação simples, objetiva, com um cliente que já está interessado. Uma máquina de vender. Em 15 dias, 250 vendas, e a gente fechou o evento. Só que existem alguns produtos que são mais complexos da gente vender. A gente teve que vender algumas coisas bem inusitadas, tipo curso de oratória. Produto que ninguém acorda de manhã com vontade de fazer curso de oratória. Importante para todo mundo, mas ninguém quer. Curso de inglês. Terapia para depressão. Pensa que eu nunca falei com a pessoa, eu tenho que chamar ela no WhatsApp, descobrir que ela tem depressão e convidá-la para uma terapia. Apartamento. A gente tem cliente que vende apartamento de 8, 10 milhões. Por que funciona? Todo mundo está lá, se eu converso e se eu faço um processo interessante aqui, eu gero valor para o cliente, não gero estresse para ele, e a gente vende. Essa aqui foi a estratégia que a gente usou para vender curso de oratória. A estratégia que a gente utiliza é sempre baseada em segmentação. Então, eu sempre começo entendendo de para quem esse curso é mais relevante, para qual tipo de público que eu vou falar. E aí a gente segmentou com a ferramenta pessoas que trabalhavam com vendas, pessoas que trabalhavam com liderança, pessoas que faziam ou trabalhavam com curso pela internet, pessoas que estavam procurando assuntos sobre como gravar vídeo para a internet, e a gente tinha pessoas ali que claramente tinham aquela necessidade. E a gente mandava uma mensagem falando, oi, tudo bem? Olha, estou fazendo uma pesquisa de mercado aqui, vi o seu perfil no Instagram, gostaria de saber se você pode me responder 3 perguntinhas rápidas aqui pelo WhatsApp. Primeira pergunta, você se encaixa em algum desses cenários? Trabalha com liderança, você trabalha com liderança, trabalha com vendas, já teve numa reunião e teve dificuldade de se expressar, você tem dificuldade para gravar vídeo e se expor na internet? Você se identifica com algum desses cenários? Boa parte das pessoas já falavam que sim. Você já pesquisou alguma ferramenta de comunicação que pode te ajudar a melhorar esse processo e você ter mais resultado e crescer na tua carreira? Segunda pergunta. Com essa pergunta, eu consigo entender em que fase esse cliente está no meu processo. Eu consigo entender, por exemplo, que aquele cara que nunca pesquisou como resolver aquele problema de comunicação, eu consigo saber que esse cara está lá no topo do meu funil. Ele está na etapa de descoberta e consideração no máximo. Só que se ele me fala que ele já pesquisou como resolver aquilo, eu já sei que esse cara é meio fundo de funil. Qualificando. Uma pergunta simples de qualificação. Terceira etapa. Se eu te apresentar uma solução para resolver esse teu problema hoje, você gostaria que eu te mostrasse? Só isso. Se o cliente falar que sim, olha, você pode falar comigo amanhã em qual horário? Às 10 da manhã, ou às 6 da tarde, ou às 4, vou ver o que eu tenho na agenda. Só que essa estratégia de comunicação a gente usou para vender muita coisa. Inclusive a terapia para depressão. Só que, além dessa pesquisa, o que pode acontecer? No final aqui o cara pode me dizer assim, olha, não tem interesse nisso aí que você está querendo me mostrar. E aí, olha, beleza, cara, obrigado por ter participado da minha pesquisa, foi muito bom, eu consegui qualificar esse cara, o não também é uma qualificação. Só que mais do que isso, eu consegui conhecer o contato com quem eu estou falando, consegui qualificar, consegui engajar. Então, com simples estratégias de comunicação, a gente consegue movimentar toda a nossa estrutura comercial em cima disso. O vendedor, ele precisa fazer o quê? Falar com seus possíveis clientes, qualificar e vender. A gente já tem essas ferramentas, é só basicamente aplicar. Mas, como eu falei para vocês, a gente não aplica isso só para vendas, a gente aplica isso em toda a jornada do cliente. Essa aqui, por exemplo, é a mensagem que a gente usa para cobrar os nossos clientes. Eu mando uma mensagem falando assim, oi João, tudo bem contigo? Verifiquei aqui que a tua última mensalidade está em aberto. Eu posso reprocessar o pagamento? O que o cliente me responde? Pode, não pode? Agora não, preciso tal dia. Essa mensagem tem 60% de taxa de resposta. A gente torna a cobrança de uma maneira muito mais eficiente. Com uma única mensagem aqui, eu rodo um processo de cobrança. Faz sentido, galera, para vocês? Precisa muita força para fazer as coisas? Se a gente já tem as ferramentas nas nossas mãos, a gente só tem que aplicar direito. Então, marketing de conversa é basicamente aplicar todos os conceitos que a gente já sabe do que funciona para as pessoas e aplicar isso no nosso negócio. Só que daí a gente tem algumas dores aqui relacionadas também a isso, que são importantes. Quando a gente começa a ativar o nosso WhatsApp, a primeira coisa que vai acontecer é isso.
aquilo que todo dono de loja gostaria. Está com a loja lá com 5 vendedores e entrou 50 pessoas lá para falar com os vendedores. Todo mundo quer isso. Só que a gente faz isso exatamente no WhatsApp. Te manda mensagem, enche de gente, o que a gente tem que fazer? Atender o cliente. Basicamente esse é o processo. Só que a gente tem uma dor aqui que é inerente também desse processo, que é 70% dos latinos, eles esperam receber uma resposta em tempo real. E 53% das pessoas que compraram, e aí aqui pode ser qualquer processo, tá, dentro do teu negócio, você pode estar fazendo inbound, gerando tráfego lá para o teu WhatsApp, 53% das pessoas que compraram, elas compram de quem responde ela primeiro. 53% compra de quem responde primeiro. E aí como é que você faz para aumentar as tuas vendas? Basicamente respondendo rápido o teu cliente. Se você responder rápido o teu cliente, dentro do primeiro minuto que ele interagiu com o teu negócio, você tem até o 400% de aumento da tua taxa de conversão. Se você está fazendo campanha lá e gerando tráfego para o teu WhatsApp e está demorando 2 horas para atender o teu cliente, acontece um fenômeno que provavelmente você já viveu no seu negócio, que é, você fez a campanha, fez tudo bonitinho, o cliente mandou mensagem para você e falou assim, eu tenho interesse nesse curso. Aí você demorou 2 horas para responder ao abençoado. O que acontece? Esse cara não te responde mais. Cadê o interesse desse cara? Ele falou comigo, ele falou que tinha interesse. Acontece ou não acontece no negócio de vocês isso? Ou é só no meu? Beleza? O que acontece aqui, tá? A gente precisa atender rápido o cliente. Para isso, a gente só consegue fazer com automação, com inteligência artificial. A gente não vai conseguir dar conta de fazer esse atendimento, porque a internet, os meios online, eles são basicamente a avenida, né? Tem muita gente que fala sobre isso, que é a avenida mais populosa do mundo. Então, está todo mundo ali e o WhatsApp está na mão de todo mundo, está no bolso de todo mundo. Então, você quer chamar as pessoas, mas lembra, você só tem alguns minutos para resolver. Porque a gente descobriu na Redrive que a nossa janela de atenção ela é de só 7 minutos. Se eu demorar mais do que 7 minutos para interagir com o meu cliente, esse cara em 7 minutos ele está fazendo outra coisa. E aí eu recuperar a atenção dele e voltar para a janela de atenção e voltar a falar sobre aquele assunto é mais difícil. O outro ponto importante aqui é em relação a gente saber responder. O nosso time tem que estar treinado. Eu preciso construir playbooks de atendimento. Por quê? Se eu faço uma bela de uma estratégia no marketing, se eu faço uma bela de uma estratégia de comunicação, o meu time de vendas está fazendo tudo bonitinho, e aí chegou lá uma pergunta e o cara não sabe responder, joga basicamente todas as nossas estratégias no lixo. A gente construiu uma inteligência artificial, por exemplo, e aí eu falo para vocês que vocês têm que aplicar a inteligência artificial no negócio de vocês, porque isso já está disponível. Esse aqui, por exemplo, uma ferramenta que a gente tem que ela, simplesmente quando o cliente vem e fala assim, eu sou um web designer, não, eu sou uma cozinheira, eu sou tal coisa. E no negócio de vocês também vai ter essa dor. O cara fala para você, não, você está prospectando um cara de contabilidade, o cara fala, não, eu mudei de setor, agora eu sou outra coisa. E aí você tem que saber responder esse cara. A gente usa a inteligência artificial hoje exatamente para isso. Para construir uma abordagem pensando do jeito que a cabeça daquele cliente precisa da resposta baseada no contexto dele. Então, a gente personaliza as respostas. A gente também usa IA generativa para fazer o contorno de objeções. Então, quando eu tenho uma objeção, lembra da tua loja cheia. Se a tua loja está cheia, se tem um monte de gente lá, quem que o vendedor vai atender? Vai atender aquele cara que fala assim, eu tenho interesse. E aquela galera que falou, eu não quero hoje, ou agora eu não preciso disso, a gente vai deixar para responder ele depois, se a gente responder. Só que o contorno de objeção é uma das ferramentas mais incríveis aqui para a gente ativar o nosso crescimento do nosso negócio, porque a gente está perdendo essa venda. Então, tudo que a gente consegue converter aqui e contornar a objeção, a gente consegue fazer mais vendas. E aí, de novo, aqui a gente usa a IA, esse aqui foi um exemplo prático aqui que o nosso time usou a IA generativa para fazer exatamente depois do disparo em massa, falar para a cliente responder, eu não tenho tempo. Aí a sugestão da resposta foi, olha, eu entendi que você não tem tempo, mas eu posso te ajudar a ganhar tempo e mais clientes em menos tempo. Coisa que, para o vendedor fazer, teria sido mais complexo e ele não teria conseguido fazer isso num tempo hábil. O passador morreu? Opa, foi.
Aqui mais um exemplo de contorno de objeção, que é um pouquinho do que eu falei. O cliente ele falou, olha, eu não trabalho com vendas. Normalmente, a gente prioriza o nosso trabalho de prospecção em pessoas que trabalham com vendas. Daí a pessoa falou, olha, eu não trabalho com vendas, mas aí a nossa ferramenta trabalha em todo o ciclo. Então, aqui a gente já especializou uma resposta com a IA para falar, olha, entendi que você não trabalha com vendas, mas você pode fazer isso, isso, isso com a ferramenta, isso também pode ser importante para o teu negócio. O vendedor, ele, por mais bem treinado que ele seja, ele vai fazer, só que vai chegar um momento que ele está cansado, vai ser às vezes, hoje, para vocês terem uma ideia, 80% do tráfego de mensagem acontece em horário comercial. Só que tem 13% que acontece à noite e mais 7% que acontece de madrugada. E aí eu preciso usar a automação, eu preciso estar ali para responder aquele cliente na hora que o cliente está disponível. Tá? Por que isso tudo é importante, basicamente? Né? Primeiro ponto é que isso aqui vai aumentar o engajamento dos nossos clientes com a nossa marca. Isso ajuda a aumentar o engajamento do nosso cliente com o nosso polo lá. A gente consegue manter um relacionamento muito mais próximo do cliente. A gente consegue fazer mais vendas. Eu consigo sugerir outras coisas que esse cara tem de necessidade se eu estou mais próximo do cliente. Isso também reduz muito o meu custo de comunicação. Por fatores óbvios. Eu não vou precisar ficar comprando tráfego do Facebook toda hora para falar com o cara que já me segue. Eu faço estratégia para o cara que me segue pegar um e-book comigo no WhatsApp e a partir dali eu começo a falar com ele no WhatsApp. Porque eu sei que toda vez que eu precisar falar com ele, eu puxo ele no WhatsApp e eu falo. O último ponto aqui, isso vai melhorar a nossa imagem de marca, isso melhora, como obviamente melhora o nosso relacionamento, a gente tem um relacionamento mais próximo, isso também melhora a percepção de marca, a proximidade que a gente tem com o cliente. E o mais importante de tudo é que isso, tudo que eu mostrei aqui para vocês, isso aumenta as nossas vendas. Toda a nossa estratégia comercial, a gente já tem 4 anos de negócio, 70% das minhas vendas são feitas usando mensagem de WhatsApp, direta para o cliente. Para o cara que nem é meu cliente ainda, 70% das vendas. Os outros 23%, 20 e pouquinhos por cento, são pessoas que indicam. Não são nem vendas que a gente foi lá no inbound. A gente só faz isso. Se vocês forem me procurar lá no Instagram, dificilmente você vai ver muita coisa, porque nem tenho movimentado muito. Se eu vender muito mais do que eu vendo, eu não consigo dar conta. Problema bom. Problema bom de crescimento que eu espero que vocês também apliquem nos negócios de vocês. O que é dado preocupante aqui, tá, galera? Quando a gente olha para a demanda e para as verticais de negócio, só 3% da demanda de bots hoje no Brasil, elas são no setor de educação. Se a gente está... o que a gente tem que pensar como setor aqui, ou como vertical, né, e como negócio, é que a gente está disputando a atenção do nosso cliente nas redes sociais, a gente está disputando a atenção dos nossos clientes com as mensagens e com todo o resto de informação que esse cliente tem e recebe no dia a dia dele. E se a gente está ficando para trás como setor, a gente está perdendo dinheiro e a gente vai perder muito dinheiro. Por quê? Porque o varejo está aí, tirando dinheiro do cara que vai fazer o curso. Então, a gente tem que estar jogando o jogo que traz mais rentabilidade para o nosso negócio e aonde todo mundo está. Quando a gente olha ainda para a finalidade de por que as empresas estão construindo automações, todo mundo ainda está muito focado no atendimento ao cliente. É uma dor de todos os negócios? É. Ajuda muito, reduz custo, faz muita coisa, consegue reduzir talvez 70%, 80% dos nossos problemas com os alunos, a gente consegue resolver com automação e com bots aqui na nossa estrutura. Tem alguns dados que falam que até os bots eles atendem, em média, 4 mil alunos aqui, se você implantar no teu negócio, 4 mil interações, um bot sozinho consegue fazer dentro do teu negócio por mês. Tá? Só que, na minha opinião, a maior oportunidade que a gente tem é a aplicação disso exatamente na parte de vendas, que é talvez o desafio maior do crescimento do nosso negócio, porque o nosso negócio ele sempre tende à estagnação. Então, aplicar marketing de conversa no seu negócio não é uma coisa que você tem que pensar para ontem.
Então, tem como montar estratégias de máquinas de vendas dentro dos setores de vocês, para você crescer o teu negócio. E não é tão trabalhoso, eventualmente. Na minha opinião, é muito mais fácil, inclusive, do que trabalhar inbound, trabalhar comunicação em redes sociais, acaba ficando muito mais fácil. Beleza, galera? Obrigado aí, todos. Até mais.